Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dando continuidade à nossa série de estudos, nós já vamos para o 22º tema. Nós iremos falar de um assunto muito importante: como identificar a igreja verdadeira. De acordo com a Enciclopédia das Religiões, existem 9 grandes religiões no mundo, e entre elas nós encontramos o cristianismo. E dentro do cristianismo nós encontramos aí cerca de 40 mil denominações. E nós sabemos que cada denominação prega algo diferente. Então, como distinguir a igreja verdadeira? Onde encontrar de fato o povo de Deus, a igreja do Deus vivo? Somente a Bíblia pode nos responder. Mas antes de iniciarmos de fato nosso estudo, já te peço para se inscrever aqui no canal e também ativar os sininhos de notificações, porque isso vai ajudar muito. E agora vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso que habita no mais altos céus, nesse momento iremos estudar a Tua Palavra. Vem nos dar luz, vem nos dar sabedoria e entendimento para compreender essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. E agora não se esqueça de pegar a sua Bíblia, porque hoje nós iremos ler vários textos. E a primeira pergunta que eu faço é: qual é a recomendação bíblica para encontrarmos a igreja verdadeira, a igreja do Deus vivo? Vamos lá em João, no capítulo 7, versículo 17. Jesus então nos disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. Deus revela a verdade através da sua palavra. Então não é apenas ir à igreja e ouvir aquilo que é pregado, mas nós devemos buscar estudar a Bíblia, a palavra de Deus, diariamente, fazer dela a nossa única regra de fé e prática e assim comprovar se aquilo que está sendo pregado é de fato verdade, é de fato a vontade de Deus. E agora então nesse estudo nós veremos 8 doutrinas ou 8 colunas bíblicas que estão presentes na igreja verdadeira, na igreja do Deus vivo. E a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus está aqui em Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20, que nos diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então a primeira coluna, ela está alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos, ou seja, no Novo Testamento. E também está alicerçada sobre o fundamento dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Sendo Jesus Cristo a pedra angular, a pedra principal, a base, o centro de todas as coisas. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Há 2 conceitos teológicos importantes que nós devemos aprender: a sola escritura, que é o lema da reforma protestante e que significa somente as escrituras, ou seja, somente a palavra de Deus, somente a Bíblia Sagrada deve ter a palavra final em qualquer questão doutrinária. E o segundo conceito é a tota escritura, que é a totalidade das escrituras. Toda a Bíblia deve ser considerada Antigo e Novo Testamento. Então a primeira coluna é a Bíblia toda como única regra de fé e prática. E a segunda coluna se encontra aqui em Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. A igreja de Deus tem total convicção de que o ser humano não pode de forma alguma ser o autor ou responsável de sua própria salvação. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos salvos unicamente através de Jesus Cristo. Quando nós vamos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ali nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, unicamente pela fé em Jesus Cristo, nós então podemos alcançar a salvação. Essa então é a segunda coluna da igreja verdadeira, salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. E a terceira coluna se encontra aqui em João, no capítulo 14, verso 1 ao 3. Nesse momento, Jesus logo seria crucificado, ou seja, ele iria se separar fisicamente ali dos discípulos. E então ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A terceira coluna é o ensino da volta de Jesus Cristo a essa terra com milhares e milhares de anjos. E de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ali nos diz que todo olho verá a volta de Jesus. A promessa da volta de Jesus Cristo se repete mais de 2.500 vezes na Bíblia. Esse texto que nós lemos aqui em João, Jesus não estava dizendo aquilo unicamente para os discípulos, mas ele diz para mim e para você também. Ele diz, não se turbe o vosso coração, logo eu voltarei para buscar vocês, para morar comigo para todo sempre. Então a igreja verdadeira crê plenamente na volta de Jesus e prega essa verdade para todas as pessoas. E a quarta coluna se encontra aqui no mesmo capítulo de João, capítulo 14, mas agora no versículo 15, que nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E veja também Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O amor a Jesus se expressa mediante a obediência dos seus mandamentos. O texto que nós lemos lá em João, capítulo 14, versículo 15, é muito claro em nos dizer isso. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então quem ama Jesus faz o quê? Guarda os mandamentos. E de acordo também com o texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, a igreja verdadeira obedece e guarda os 10 mandamentos do Senhor que nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20. E essa coluna é uma das principais porque ela define de maneira mais objetiva qual de fato é a igreja verdadeira. O texto aqui nos diz que Satanás ele está irado justamente com os que guardam os mandamentos do Senhor. Então a quarta coluna da igreja verdadeira é o quê? Ela ensina e prega a validade da lei de Deus. Mas é interessante porque esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, não trouxe apenas a guarda dos mandamentos como uma característica da igreja verdadeira. Esse texto trouxe também uma segunda característica, que é aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é exatamente a quinta coluna da igreja verdadeira. E quando nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10, ali nos diz, nos explica que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou o dom de profecia. E nós já estudamos sobre esse tema, sobre esse assunto, o dom de profecia, o espírito de profecia, lá no estudo 19. Então depois que você terminar esse vídeo, vale muito a pena você estar dando uma conferida. Mas enfim, esse texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, nos traz duas características da igreja verdadeira, que é a guarda dos mandamentos e aqueles que têm o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Vamos então agora para a sexta coluna da igreja do Deus vivo, que se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12. Aqui vem nos dizendo: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Observe também o versículo 20 desse mesmo capítulo. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então a igreja do Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Lá no estudo 17, nós vimos ali de maneira clara como que o sábado, o dia estabelecido por Deus lá na criação do mundo, foi mudado para o domingo. A guarda do domingo foi estabelecida por homens e não por Deus. E a pergunta que eu te faço é: qual dia você vai escolher? O sábado, o dia do Senhor, ou um dia estabelecido por homens? Enfim, o sábado, o dia do Senhor, deve ser considerado junto às demais colunas para identificar a igreja verdadeira. Porque como nós vimos aqui na palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, o sábado é um sinal eterno entre nós seres humanos e o nosso Deus Criador. Então, qual é a sexta coluna? O sábado como verdadeiro dia de adoração. E a sétima coluna se encontra aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações.
então virá o fim. A proclamação do Evangelho é o ministério de todo cristão. A igreja verdadeira ensina seus fiéis a pregarem de maneira correta o Evangelho eterno, esquecido pela maioria das igrejas em nossos dias. O texto aqui que nós acabamos de ler nos diz que quando o Evangelho eterno for pregado a todas as pessoas, então virá o fim. Devemos proclamar as boas novas da salvação. Devemos proclamar o Evangelho eterno, falar de Jesus para as pessoas. Toda a humanidade terá a oportunidade de atender ao convite de Jesus Cristo. Então a 7ª coluna é a pregação do Evangelho eterno a todo o mundo. E a 8ª e última coluna se encontra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos santuários do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao nosso Deus Criador. E a igreja verdadeira segue e ensina os princípios de saúde apresentados lá em Gênesis no capítulo 1 e também Levítico capítulo 11, que inclui a alimentação saudável e equilibrada, hidratação do corpo com água, a prática de exercícios físicos, um sono reparador, temperança, inspiração de ar puro, banho solar e o mais importante de todos, confiança em Deus. Esses são os 8 remédios naturais. Então, para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós precisamos cuidar do nosso corpo, do templo do Senhor. Então, essa é a última coluna da igreja verdadeira, seguir os princípios de saúde estabelecidos pelo nosso próprio Deus. E diante dessas 8 colunas bíblicas, qual é o apelo que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não seguem e nem ensinam toda a verdade bíblica? João, capítulo 10, versículo 16. Jesus vem nos dizendo: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ouça hoje a voz do Senhor te convidando para fazer parte do seu povo. Veja também Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Este é o convite final do Evangelho. Sai dela, povo meu. Analise cada uma dessas colunas estudadas hoje e veja se a igreja na qual você frequenta de fato segue esses princípios, de fato segue a verdade bíblica. Sua vida e os ensinos da sua igreja estão de acordo com as 8 colunas bíblicas da verdade? Em meio a tantas denominações, muitos se sentem perdidos, sem saber para onde ir. Mas lá em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, nós devemos seguir os passos de quem? Nós devemos seguir os passos de Jesus, nós devemos viver como Ele viveu, nós devemos seguir os seus princípios, devemos fazer a vontade dEle. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela qual é a vontade do Senhor. A Bíblia, ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática. Por que existem tantas denominações religiosas? Porque, infelizmente, a maioria querem adaptar Deus às suas próprias vontades. Deixam a Bíblia de lado e pregam somente aquilo que lhes convém, mas somos nós que precisamos nos adaptar à vontade de Deus. Então ouça e siga os ensinos bíblicos, os ensinos do Senhor e não os ensinos de homens, sabe? Não é fácil abandonar costumes, abandonar hábitos, não é fácil mudar de direção, mas deixe Jesus conduzir a sua vida, segure nas mãos dele e tome hoje a sua decisão, não endureça mais o seu coração, decida hoje fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja verdadeira. Então, esse foi o estudo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se esse estudo de alguma forma fez diferença na sua vida, então deixe aqui o seu like e compartilhe com outras pessoas para juntos pregarmos o Evangelho. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de ativar os sininhos de notificações. Eu espero você para o próximo estudo. Você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça. Seja luz na vida das pessoas.